voltei. Dessa vez eu tô aqui pra falar de Dexter, a série Dexter. Não vai ser um resumo, nem uma análise, eu só vou falar o que eu achei. Não sei se posso falar o que eu achei. Vou falar as minhas experiências, as minhas emoções enquanto eu estava assistindo Dexter. Como a primeira temporada especificamente, porque eu comecei a assistir Dexter faz 4 ou 5 dias, eu não me recordo. Mas eu gostei tanto, e daí eu terminei a primeira temporada já. E daí eu coloquei tópicos pra eu ficar falando, porque senão eu vou esquecer, né? Eu podia ter anotado nas notas, mas daí eu resolvi que seria uma ótima ideia eu tirar uma foto do que eu coloquei no computador. Enfim, o que fala Dexter, né? O Dexter, ele é uma série que fala sobre o Dexter Morgan, o protagonista, que ele é psicopata, maluco, assassino, né? E daí a série, pelo menos a primeira temporada, eu não sei se isso muda, eu acho que não, mas ele começa a série narrando, né? Todos os episódios ele narra, ele é tipo o narrador da história, e daí fica passando a história da vida dele. Eu não vou me aprofundar tanto nos personagens nela, porque isso aqui não é um resumo, não é uma análise, é o que eu lembro, daí eu só coloquei aqui pontos soltos. Ó, aqui, o primeiro começa ele falando, ai, não sei o que, não sei o que, eu sou o Dexter Morgan, blá 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 blá. E daí eu comecei assistindo assim, e daí ele me passava muito uma vibe de, ai, eu sou diferente dos outros, emoções, o que é isso? Eu não sinto nada, blá 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 blá, amor é uma perca de tempo. E daí tem uma cena que ele, no comecinho assim, que tá todo mundo junto, sei lá, num quiosque, num bar, e daí ele fica, ai, blá blá blá, essas pessoas aí todas libidinosas, estão querendo fazer coisas, atos sexuais. Eu não sei pra que serve sexo, pra mim, blá blá blá, eu sou antissexo. E ele fala, tipo, umas coisas assim, ai, que pra mim não tem importância. E daí eu fiquei, ele é diferente dos outros garotos, não é mesmo? E daí, fica passando, tipo, ai, ele falando que ele pensa diferente, né? Que ele é psicopata, não sei o que, não sei o que. E daí tem, tipo, uma cena que ele mata a primeira vítima da série, né? Primeira pessoa que ele mata, que é um cara que, se eu não me engano, esse cara matava criança, e daí ele pegou assim, o cara falou, você mata criança? Isso não se faz, eu não mataria criança, eu mato gente? Sim, mas eu não mataria criança, seu otário, blá blá blá. Sem muita emoção, né? Porque o Dexter é um personagem tão culto, tão frio, tão calculista, ele não esboça tantas emoções, não é mesmo? E daí ele mata esse primeiro personagem, né? Não sei o que, blá blá blá, e sei lá, enfim. E daí tem uma cenazinha assim. Eu não sei se isso aqui tá cronologicamente correto, mas aparece, tipo, ele na infância com o pai dele. E daí o pai dele fica tipo, nossa, Dexter, o cachorro da vizinha, ou é o nosso cachorro, não lembro, é um cachorro aí. O cachorro da. Porque, assim, lembrei. O que eu ia falar? Porque eu assistindo assim no começo, eu falei, pelo menos ele tá matando um cara que mata outras pessoas, que mata crianças. E daí ele falou, eu mato gente, mas eu não mato criança. Aí eu falei, nossa, ele não mata criança, ele tem limites, assim. E daí corta a cena pra o pai dele falando com ele, criança, falando que achou um túmulo, um buraco com bicho, com ossos de bicho dentro. E daí o Dexter fala, tipo, ai, que aquele cachorro, ele era muito irritante, blá blá blá, e eu tive que dar fim nele, E daí o pai do Dexter olha assim e fala, Dexter, não tinha só um cachorro lá, tinha muito mais ossos, não tinha só aquilo. E daí ele pergunta, tipo, Dexter, você já pensou em matar outra coisa? E daí o Dexter olha assim, já, pai. Aí o pai dele fica tipo, o meu filho é psicopata. E o pai dele, o Harry, ele era policial, né? E daí ele fica tipo. Aí ele queria assim, ele resolve, o que eu vou fazer pro meu filho não ser pego, tipo, não sair matando gente inocente? Porque eu sou policial, eu trabalho pro bem comum, não é mesmo? E daí corta a cena de novo, não sei o que, não sei o que. Uma coisa importante, que o Dexter, ele é adotado, né? E ele, tanto que tem uns flashbacks assim que o pai dele pergunta, tipo, nossa, Dexter, você lembra da sua vida antes da gente te adotar? Ele foi adotado com uns 3 ou 4 anos, acho que foram 3 anos. E daí o Dexter fala, não lembro de nada. E ele realmente não lembra de nada, né? E daí o pai dele fica tipo,
Aí ele é adotado, mas ele tem uma irmã que é filha de sangue do pai dele, a Deborah, né? E daí, depois, assim, desses flashbacks, a gente é apresentado pra Deborah que o Dexter fica... Ele vê uma foto dela, assim, na cama dele, e daí fala, ai, essa aqui é a Deborah, ela é minha irmã e ela é a única pessoa no mundo que realmente me ama. Se eu fosse sentir alguma coisa por alguém, eu definitivamente iria sentir por ela primeiro. Se eu sentisse alguma coisa, né? E daí fica, uau, como ele é diferente, ele não sente, haha. E, inclusive, eu esqueci de mencionar que ele tem um modus operandi, obviamente. Ele é um psicopata assassino, não é? Ele é um serial killer. E o modus operandi dele, ele injeta, tipo, um calmante, um tranquilizante na pessoa. E daí a pessoa fica despida. E daí ele te enrola, assim, com um saco papel filme, sei lá, suas partes, né? Pra você não ficar totalmente exposto assim também. Aí coloca um negócio na sua boca, aí não sei o que, não sei o que. Mó rolê. Mas daí ele corta assim sua bochecha e pega um pouquinho do seu sangue e coloca naquelas amostrinhas que você coloca no. Coloca em telescópio. Telescópio? Qual que é o nome? Aqueles bagulho que você vê, amplia a visão, né? E daí ele mata a pessoa e daí se livra do corpo, enfim. E daí ele guarda o coisinha, porque assim, o Dexter ele é muito obcecado por sangue, ele ama sangue, né? E daí, é isso aí. Aí, o que acontece depois? A gente é apresentado pra irmã dele, né? A irmã dele também é policial, sendo que, pelo que eu entendi, ela era policial de campo. Eu não estou fazendo uma análise, não é um resumo, eu só estou falando... Eu assisti por diversão, não com o intuito de fazer isso, então não vou lembrar de todas as coisas, eu não quero me aprofundar, tipo, nossa, que série profunda, haha. Enfim, e daí... Enfim, a irmã dele era, tipo, policial de rua, dessas coisas. Ela não era detetive, e ela queria ser detetive igual o pai dela, não sei. Enfim, ela quer ser detetive. E o Dexter, ele é cientista forense. Não, pera. Ele é perito. Ele analisa as cenas de sangue, assim, dos crimes, tipo, e fala o que aconteceu. Tipo, essa cena, esse pingo de sangue na parede, quer dizer que ela cambaleou e não sei o que. Daí ela caiu no chão, e daí a gente consegue ver aqui o rastro de sangue. E ele é muito bom no que ele faz. Ele é muito bom. E daí o que acontece depois? Aparece um cadáver numa piscina de uma prostituta, sendo que tem um porém nesse cadáver. Ele tá fatiado, muito fatiado, tipo, ele tá muito bem fatiado. E ele tá, tipo, enrolado, ele tá embrulhado os pedaços. E ele tá totalmente sem sangue, não tem sangue nenhum. E daí o Dexter olha e fica tipo, meu Deus, é um corpo sem sangue. E daí os policiais chegam lá e falam, tipo, Dexter, você pode ir embora, porque, né? Aí ele fica tipo, uai, por que eu posso ir embora? Não teve um assassinato? E daí ele chega lá e fala, meu Deus, não tem sangue. E ele trabalha com sangue, né? E daí ele ficou, meu Deus, como eu nunca pensei nisso antes. Eu trabalho sem sangue, que perfeito, blá blá blá. E daí ele fica tipo, nossa, que complicado, né? Enfim, porque ninguém sabe que ele é psicopata, só ele, né? E o pai dele. Que, inclusive, ele começa a série falando, ai, não sei o que, meus dois pais estão mortos, mas não fui eu que matei, eu juro. Será que não foi ele mesmo? A gente vai descobrir. Enfim, e daí depois que ele acha esse coisa aí cheio de sangue, aparece outro policial, é o policial Doc, não sei. Mas é um policial que fica olhando, tipo, deve ser meio esquisito, fica tipo, tem alguma coisa errada com esse cara. Que ele é obcecado por sangue, ele parece um robô, ele não tem sentimento, não tem empatia pelos outros. Tem alguma coisa errada com você, meu chapa. E daí ele fica suspeitando o Dexter assim o tempo inteiro. E daí o Dexter tem que falar, não tem nada acontecendo comigo. Aí também tem a Lagerta, que é a comandante dele, é a... Eu não sei como é que fala, mas é tipo a líderzinha lá do negócio, só quem manda na polícia. E tem um superior da Largueta também, que eu não sei quem é. Mas enfim, na casinha deles lá, na coisinha da polícia, a Largueta manda e encarrega, tipo, de subir o nível das pessoas, enfim, uma rolê. E daí a Largueta, ela fica meio que dando em cima, assim, do Dexter. Sendo que ela não gosta da irmã do Dexter, da Deborah. E daí elas têm uma relação assim, ó, eles ficam se tapeando. Enfim, aí deixa eu ver. Aí o Dexter, ele como é uma pessoa super diferente, ele não transa, ele não faz nada. E daí ele tem uma namorada que tinha um marido, na real, né? Um marido bem abusivo,
que ficava abusando dela, esse cara é quatro, não sei o quê. E daí ela meio que é traumatizada, porque, porra, o marido dela era um escroto. E daí ela meio que, uma vez o marido dela bateu nela pra caralho, e daí chamaram a polícia. Aí, pra resolver isso, minha mãe apareceu. E daí, pra resolver isso, o que ela fez? Não, pera. Me perdi no raciocínio. Aí quem foi lá salvar ela, né, foi a Deborah, a prima, a irmã do Dexter. E daí, a Deborah apresentou eles, eles se conheceram, e daí eles começaram a namorar. Aí o Dexter falou, a gente tá namorando há 6 meses, e como ela é traumatizada, ela não quer fazer atos libidinosos, não quer fazer nada. E isso é incrível pra mim, porque eu consigo viver sem isso. E daí ele fica falando, tipo, não preciso disso, né? Aí, depois, tem umas tramas, assim, por trás, que o Dexter já mata mais pessoas, tipo... Ele vai procurando, tipo, criminosos, assim, gente que mata outras pessoas. Daí a gente descobre que o Dexter, ele só mata pessoas assassinas. Ele só mata gente escrota. Tipo, assassino. Ele só mata gente culpada. E daí passa um flashback com o pai dele, né? Que daí ele... o pai dele meio que leva ele pra uma moita, uma mata, sei lá. E daí o pai dele meio que, tipo, não quer que ele pare numa cadeira elétrica, porque, porra, ele é um assassino, então em algum momento vão perceber. E daí pra segurar, pra não fazer ele matar pessoas, o pai dele leva ele pra, tipo, uma caçada. E daí o pai dele meio que leva ele pra mata, e daí eles vão caçar bichos grandes, e daí ele fica lá vigiando o Dexter enquanto ele mata pessoas. Pessoas não, né? Ele mata animais. E daí fica tipo, uau. E daí o pai dele faz de tudo realmente pra ele não ser preso, né? Não ser pego. Daí ele fica dando lições de vida pro Dexter, falando, você só pode matar quem pode ser morto, quem merece ser morto. E você tem que socializar. Tanto que tem uma cena que uma garotinha chega assim no Dexter adolescente, falando, nossa, você vai com quem pro baile, Dexter? E daí o Dexter fala, baile? Isso é perca de tempo, não quero ir pro baile. E daí a garota fica tipo, entendi. E daí ela vai embora. Aí o pai dele fica tipo, Dexter, ela queria que você chamasse ela. E daí ele fica, porra, mas eu não quero ir. Aí o Dexter, aí o pai dele fala, ai, mas você tem que ir pra se encaixar. E daí é só, ai, não sei o que, eu tenho que me encaixar, blá blá. E daí ele fica fingindo que é uma pessoa normal. Então todo mundo acha que ele é normal, né? Menos o policial, o Doc, que suspeita de alguma coisa, ele tá sempre certo, né? Quer dizer, ele tá certo desde agora do começo. E daí, depois disso, vamos ver o que tem. Aí tem a trama da irmã dele que tá acontecendo ao mesmo tempo, que a irmã dele tá querendo ganhar, subir de cargo, né? Ela quer ser detetive também, e blá blá blá. E daí tem a trama dela com a Largueta lá, que é a chefezinha, que não quer que ela seja coisada, né? Enfim. Aí, depois que... eu não entendi muito bem como que isso aconteceu, e eu não vou assistir de novo pra entender. Mas ele volta pra casa, e daí ele encontra uma cabeça de boneca, assim, na geladeira dele. E daí ele fica tipo, oxi, que porra é essa? Aí ele abre o freezer e tem o resto do corpo da boneca fatiado, assim, tipo, com um monte de lacinho. E daí ele fica tipo, puta que pariu, é do assassino do freezer. Inclusive, chamam esse assassino, esse serial killer, porque não foi o único corpo que apareceu, esse do começo, né? Apareceram outros corpos, e são todos corpos de prostituta, e todos são sem sangue. E daí, ele e a irmã dele criaram uma teoria de que ele usa um caminhão de gelo, um caminhão refrigerado pra coisar os corpos, sei lá, alguma coisa assim. Enfim, não sei o que, tem que fazer sei lá o que pra drenar o corpo e blá blá blá. Enfim, é o assassino do caminhão de gelo, o assassino do tanque do freezer, sei lá, alguma coisa assim. Aí ele fica, porra, isso aqui é o assassino do freezer, eu vou chamar do caminhão de gelo. O assassino do caminhão de gelo, blá blá blá, ele sabe quem eu sou. E eu não entendi como que ele soube quem ele é. Mas, enfim, ele sabe quem o Dexter é. E ele fica tipo, meu Deus, o assassino do caminhão do gelo sabe que eu sou psicopata, que eu sou assassino, ele tá me mandando um recado. Aí ele fica tipo, Aí tem isso aí, né? Aí depois... tem uma cena lá que a namorada dele meio que fica se sentindo culpada, assim,
por não proporcionar prazer pro Dexter, né? Eu não lembro o nome da namorada dele, inclusive. É Rita. Eu acho que é Rita o nome da namorada dele. E daí ela meio que tenta, assim, ficar com ele, mas daí ela fica tipo, ai, não consigo. Aí tem uma cena meio que, sei lá por quê. Porque ele não tem muita noção de como interagir com outras pessoas. E daí tem uma cena que ele tá no carro assim, e daí ele meio que coloca a mão na coxa dela e vai, tipo, subindo assim. E daí ela fica tipo, não sei o que, daí ela corre. E daí ele fica tipo, porra, o que eu fiz? Aí depois eles conversam e se resolvem, blá blá blá. Enfim. E daí passa um tempinho essa trama deles tentando fazer o tal ato libidinoso, mas eles não conseguem porque ela não consegue, ela não está preparada, obviamente. Porra, ela passou por um relacionamento bosta. E o Dexter também não é uma pessoa muito sociável, ele não se importa muito, né? Enfim, vamos ver a próxima coisa aqui. Aí, depois de muito tempo, muitas pessoas. O Dexter mata umas pessoas aí, blá blá blá, não sei o que. Aparece um guardinha noturno. Que aparece outro corpo, na verdade, numa patinação de gelo. E daí, eles vão ver. Os policiais vão ver a filmagem, né? E daí vem um guardinha noturno, deixando o corpo lá, na patinação. E daí falou, porra, esse guardinha noturno aqui que é o assassino. Sendo que daí a Deborah, ela fica. A Deborah é a irmã do Dexter, né? Ela fica tipo, gente, esse assassino, ele. Esse guardinha noturno, eu não sei se ele é guarda, eu acho que ele é guarda noturno. Ele é Pete. Dick, sei lá. Não lembro o nome dele. Mas é um negócio assim com TI, são só 2 sílabas. E daí ela fica tipo, ele nem terminou o ensino médio, ele nem tem não sei o que lá. Não é possível que esse cara seja o assassino, porque o assassino, ele sabe o que ele tá fazendo. Ele tem noção das coisas. E daí a Lagueta, que é a chefe lá, ela fica, não. É ele sim. Inclusive, em algum momento disso, aparece tipo o chefe da Largueta, que era amigo do pai dela, ou que era amigo do pai da Deborah, que sobe a Deborah de cargo, e daí a Largueta fica tipo, não quero que ela suba de cargo. E daí a Largueta fica tentando nerfar a Deborah no negócio inteiro. Apesar de que a Largueta não é, eu não acho ela uma pessoa assim ruim, eu só acho que ela é escrota com a Deborah, né? Enfim. E daí a Deborah, ela vira detetive, e daí ela fica trabalhando de ajudante do Doc, que é o detetive que suspeita do Dexter. E daí a Deborah fica tipo, esse cara não é um assassino, não faz sentido, ele deve estar sendo ameaçado, porque tem uma hora na câmera que ele olha pra trás assim, tipo, meu Deus, que medo. E daí a Deborah fala, tipo, ele tá sendo ameaçado, eu tenho uma arma sendo apontada pra cabeça dele, eu tenho certeza. E daí a Lagarta fica, tipo, isso aí não prova nada isso aí. E daí, beleza. Aí eles vão e colocam assim o rosto do mano em todas as coisas, do guardinha lá em todas as coisas. Falam, esse aqui é o assassino, o psicopata do caminhão do gelo. E daí eles vão atrás dele, né? E daí, blá 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 blá, muita enrolação. Não lembro como que descobriram, mas descobriram que, lembrei. Começa a aparecer pedaços de corpos em lugares estranhos. Tipo, apareceu primeiro numa praia, se eu não me engano. E daí o Dexter foi na praia lá, sendo que esse pedaço apareceu primeiro uma perna, né? Essa perna apareceu lá e tava toda ensanguentada. E daí falaram, tá, não deve ser do assassino do caminhão de gelo, porque ele não deixa sangue. É o modus operandi dele, né? Não é assim que ele trabalha, ele não deixa sangue. E daí foram ver assim, e daí, tipo, o Dexter chegou lá na hora e viu assim, tipo, essa praia aqui é familiar. E daí quando ele... Enfim, rolê, viram assim o corpo, falaram, não deve ser do assassino do caminhão do gelo, porque não é o modus operandi dele. Aí o Dexter foi em casa e ele começou a achar que tava muito familiar aquela praia. Aí ele foi assim, falou, eu acho que isso aqui é do assassino do caminhão de gelo, sim, porque o corte tava muito perfeitinho. O corte tava igual do assassino do caminhão de gelo, sendo que tava com sangue. Então, eles não sabiam se era dele ou não, né? E daí o Dexter foi pra casa, e daí ele meio que falou, puta que pariu, o assassino do caminhão de gelo veio aqui na minha casa, então ele sabe as minhas coisas. E daí ele achou um álbum de foto que tinha ele com o pai dele lá naquela praia, ele, a família dele, enfim. Lá naquela praia, e daí passa um flashback de quando eles tiraram essa foto, não sei o que. E daí é o Dexter falando, nossa, que bosta, eu odeio praia, eu não tenho nada divertido aqui. E daí o pai dele, Dexter, você tem que fingir que tá se divertindo, sorrir pra foto. E daí o Dexter fala, por que eu tenho que sorrir se eu nem tô feliz?
Aí ele vai falar pra você, você tem que fazer a sua mãe ficar feliz. Aí, blá blá blá, e daí flashback, e daí ele fica tipo, Aí depois aparece outra parte de um corpo, uma mão dessa vez, num... Não lembro onde é que é, mas aparece em outro canto. E daí o Dexter, porra, aqui também é familiar. E daí ele vai lá e tem uma... Ele volta pra cá, tem uma foto dele lá no negócio. Aí ele, puta que pariu. Ele tá levando as partes do corpo essas partes desses corpos aí nos lugares que eu tirei foto aqui. Sendo que daí, ao mesmo tempo que ele tirava, colocava o assassino do caminhão do gelo. Vocês não sabiam disso agora, mas agora, ou não, ainda, mas agora vocês sabem. Quem é o assassino do caminhão de gelo lá que tá fazendo isso, né? E daí ele fica, porra, o Dexter fica tipo, ele tá colocando as coisas pra... Isso é uma mensagem pra mim, né? Sendo que daí a polícia percebeu que todos os lugares que apareciam, tipo, por exemplo, a praia, ela mudou de nome. Onde o braço apareceu era uma coisa e depois virou outra. E daí, pra polícia, o assassino tava colocando a parte do corpo em lugares que eram uma coisa e agora são outra. Mas o Dexter não. O Dexter foi muito inteligente, daí ele viu as fotos dele lá, sei lá o que, sei lá o que. Sei lá como que ele chegou. Ele chegou na conclusão que, sei lá, ia estar em algum lugar abandonado aí a próxima parte do corpo. Antes disso, o Dexter foi analisar assim o sangue, as coisas, e daí ele percebeu que o sangue tava novo ainda. Ou seja, sei lá, ele chegou à conclusão que essas partes dos corpos tinham sido cortadas no dia que encontraram. Sendo que encontraram um num dia, acharam o pé num dia e o braço, a mão, no outro dia. E daí falaram, puta que pariu, esses pedaços estão sendo... Não, pera. Tá. Primeiro acharam o pé e daí foram fazer o exame de sangue do pé. E deu que era o guardinha noturno. E daí falaram, puta que pariu, não é o guardinha noturno, o assassino. Aí a Deborah falou, eu sabia que não era ele. E daí a Largueta teve mó rolê. Aí tem a trama da Largueta que vai falar com a mãe do guardinha noturno, pedir desculpa por ter deixado... Por ter feito todo mundo acreditar que ele era o assassino, né? E daí a mãe dele só fala, tipo, porra, só acha meu filho, por favor. E daí começam a pensar que, tipo, ele tá morto. Porque tem pedaços dele sendo encontrados, né? E daí depois encontra a mão, e daí o Dexter vai analisar o sangue da mão. E daí ele descobre que, na real, ele tá sendo mantido vivo e ele tá sendo fatiado todos os dias pra... Enfim, ele tá vivo e tá sendo fatiado e os pedaços dele estão sendo espalhados assim. E daí ele fica, puta que pariu, vamos ter que ir lá achar ele. Aí fica uma grande busca tentando encontrar onde é que tá o guardinha noturno. Aí o Dexter meio que acha ele numa casa abandonada, sei lá, num negócio, numa construção abandonada. Ele vai lá e tá lá. O coisa, né? O vídeo tá ficando bastante longo. Enfim. Aí depois desse negócio do guardião noturno, tem um flashback da primeira morte do Dexter, né? A primeira pessoa que o Dexter matou. Que daí tem um flashback de quando o pai dele morreu, que ele tá no hospital, e daí o pai dele começa, tipo, a piorar. Tipo, ele entrou no hospital e daí ele começou a piorar depois que ele entrou no hospital. Aí o Dexter meio que olha assim pra enfermeira dele, que tá meio que colocando uns negócios no soro dele, daí o pai dele fala, tipo, não quero não. A enfermeira, não, mas tem que colocar. Ele, não, mas não quero. Aí, blá, 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 o pai dele fala, Dexter, essa enfermeira aqui, ela é psicopata. E daí o Dexter fica, tipo, puta que pariu, ela é psicopata, é mesmo. Aí o guardinho, o pai dele, o Harry, fala, mata ela, Dexter, tá na hora de você matar a primeira pessoa, antes que ela machuque mais alguém. E daí o Dexter falou, meu Deus, mas eu não sei fazer isso sem você. E daí ele falou, você sabe sim, vai logo, mata ela. E daí ele vai lá e mata, aí uma rolê, e daí ele aparece cenas de como que ele matou pela primeira vez, blá blá blá, o que ele fez errado, o que ele fez certo. Aí ele matou a guardinha, a enfermeira lá. Aí na hora de matar ela, ela falou tipo, não sei o que, eu tava salvando eles, tava libertando as dores deles, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Enfim. Aí depois tem esses negócios das fotos, né? Aí depois eles, blá blá blá, uma rolê, antes dele encontrar o carinha, inclusive eu acabei de ver aqui no meu coisa, antes dele encontrar o carinha, ele consegue fazer o ato libidinoso com a namorada dele, né? Na real, eu tô começando a achar que não. Não é o ato libidinoso inteiro. Ela só
ela só coloca a boca nele, né? E daí ele não é tão ruim assim quanto eu pensava que era. Na real, é até tranquilo. E daí, enfim. Aí ele chega lá no coisa, ele acha o corpo do cara. E quando ele chega lá, o corpo do guardinha ele tá vendado, tá lá pronto pra o Dexter matar. Porque o assassino do caminhão de gelo deixou o corpinho lá pro Dexter matar. E daí o Dexter fica, puta que pariu, eu não vou matar esse cara, ele é inocente, não sei o quê. E daí o Dexter não mata o cara. E daí, beleza, aí a polícia chega lá, encontra o cara, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E é isso. Enfim. É isso aí, galera. Este foi o meu vídeo. Eu não sei até que... Eu posso cortar alguma coisa depois, eu não sei onde que eu vou cortar. Mas vai ter a parte 2 desta primeira temporada. Beijo. E provavelmente eu vou gravar essa parte 2 amanhã. Tchau.